O erro número 1, que a maioria das mulheres... Muito boa noite. Segunda-feira, nosso encontro fixo aqui com as Sagradas. Nosso encontro de todas as segundas, com um momento especial de todas as Sagradas. Mas não é só para as Sagradas. Esse é um momento para que todas as mulheres bebam dessa fonte do sagrado nesses encontros de segunda-feira. Se você está chegando agora, já sente-se confortável. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um relaxamento, uma meditação. E depois nós vamos fazer exercícios sistêmicos ao final. Hoje é um dia muito importante, dia da avó, dia do vovô. O que será que isso significa aí no seu feminino, né? Além disso, nossos encontros das Sagradas, eu sempre vou trazendo uma carta sistêmica para você. Então, se você já chegou, fique com a gente, beba dessa fonte do feminino. Eu sempre gosto de explicar por que esse encontro às segundas-feiras, por que esse encontro das Sagradas, por que o encontro do feminino, o que isso significa. Aproveita, manda esse convite para 3, 4, 5 mulheres que estejam precisando. Infelizmente, tem muita gente que busca vários processos, estuda, mas não acessa o feminino. E é aí que faz toda a diferença, né? Por que acessar o meu feminino traz uma realização maior no meu processo, né? No seu processo? Porque quando você vai para esse feminino, o mundo começa a fazer sentido para você. As coisas vão se encaixando, você vai tendo uma compreensão. Por que você não consegue evoluir em algumas áreas da sua vida? Por que você ainda tem dores em algumas áreas da sua vida? Por que você ainda vive no arquétipo da vítima? Por que você ainda vive no arquétipo da criança inocente? Por que você ainda vive no arquétipo daquela que fica esperando o outro fazer tudo para você? Então esse encontro é um encontro sagrado. As Sagradas que estão chegando aqui, sejam muito bem-vindas, né? Tô vendo as meninas da turma 5, tem meninas da turma 1. Escrevam aí qual é a turma que você fez parte da Jornada das Sagradas. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma meditação para começar e no final nós vamos ter processos belíssimos. Hoje o tema é Lua Cheia e Loba. Aproveita e manda a sua dúvida, você que tem dúvida de vaporização, você que tem dúvida da lua, você tem dúvida de menstruar na lua cheia, de estar fértil na lua cheia. Aqui é o momento pra gente resolver tudo. Eu recebo mensagens de todos os lugares, de todas as turmas, nos grupos, fora do grupo. Aqui é o momento para você tirar essa dúvida, tá, Sagrada? Aqui é o momento para você entender um pouco mais do seu processo, de você buscar um pouquinho mais. E com a sua dúvida aqui na live, eu vou conseguir trazer para você e para as outras também. Né? Então, seja muito bem-vinda. Quem tá chegando, manda esse convite. Vamos mandar esse convite. Lembra da Sagrada da sua turma, dá uma acordada nela. E o conhecimento a gente vai buscando. Madalena tá aqui hoje? Vamos falar oi, Madalena? Fala oi pro pessoal. Fala oi, gente. Hoje eu quis aparecer. Hoje eu tô aqui, né, Fê? Então, eu vou tirar um pouquinho das dúvidas também de quem vai fazer a jornada Up Level, que é a jornada depois da Jornada das Sagradas, 5 meses de jornada. 5 meses num processo profundo de autoconhecimento. Esse é o tema da live de hoje, né? Tem bastante coisa, assuntos diversos, né? Mas me conta primeiro, você que tá chegando aí agora, como é que você tá se sentindo nessa lua cheia? Quero ouvir você. Como é que você chega para esta live, para esse encontro da Sagrada? Diz para mim que turma você é
e como é que você chegou, como é que tá essa lua cheia para você. Nós estamos numa lua cheia, se não me engano é aquário agora, né? No signo de aquário, que é totalmente inovadora, que busca romper fronteiras. E como é que você chegou nessa lua cheia? Você está com intensas emoções ou está com intensa força? Intensa emoção, quando eu falo, é com muito conflito, muita dor no coração, muito peso no coração. Como é que você está se sentindo aí? Vai me dizendo, que daí eu vou adaptando também toda essa live de hoje, esse encontro, para que chegue melhor no seu coração, tá? Pra gente começar, pra gente entrar nesse campo sagrado. Seja bem-vinda, Rose. Coloquem a mão no seu coração. Neste momento eu abro oficialmente o nosso círculo sagrado, aqui nesse ambiente virtual, nesse ambiente aberto, porque os círculos sagrados são abertos a todos, a todas as mulheres. Os homens também são bem-vindos. Quando temos ciclo de lua cheia, os homens podem entrar. Coloque a mão no coração e outra mão no útero. Vai pedindo para a egrégora do sagrado feminino abençoar seu coração, abençoar seu útero, abençoar seus pensamentos, abençoar seus entendimentos e mostrar para você o caminho da sua alma. Quando nós estamos nessa frequência mais amorosa e a gente vai fazer uma manifestação, por exemplo, de futuro, pedir algo para a lua cheia, existem estudos que dizem que a gente chega a mais de 90% de alcance no que a gente vai manifestar. Se a gente escreve, a gente chega a 50%. Quando a gente escreve o que a gente deseja. Então, já pega um papel e uma caneta, aproveita que nós estamos na lua cheia, é período de manifestar. O que seu feminino precisa manifestar? E nós vamos fazer essa manifestação hoje, nesse círculo sagrado. Na semana passada eu falei que algumas mulheres precisavam manifestar a própria cura, é isso que tinha vindo para o meu coração, a cura do feminino, que era um pedido de Maria Madalena, no dia do aniversário dela, no aniversário quando ela se tornou reconhecida como santa. Mas hoje pode ser que você já tenha um outro pedido, você já alcançou, né? Essa leveza do seu feminino, essa cura do seu feminino, essa calma. Então, desde já, enviando amor incondicional do sagrado ao coração de todas as mulheres que estão aqui ouvindo. De lua cheia a gente tem fogueira, né? Então a gente pode imaginar que estamos num grande círculo com uma fogueira ao centro. E sob nós todas um luar bem prateado, uma lua bem prateada, com céu claro, iluminando. E quanto mais luz nós temos com a lua cheia, menor é a nossa sombra. Na lua cheia, a gente se ilumina, né? A gente se expande. O negativo também se expande, mas o luar está a favor da expansão da luz que há em você, desse amor que há em você.
Então que esse amor vai chegando, a gente pode pedindo para Deus abençoar esse momento, que seja um momento de consciência, um momento de cura. Nós temos aqui 50 minutinhos de roda do Sagrado Feminino, todas juntas. E hoje vem muito ao meu coração explicar para vocês por que a gente precisa curar o feminino. Né? Mais o entendimento. Olha só, Natália, que lindo o seu depoimento. Daqui a pouquinho eu vou ler o depoimento da Natália. Natália da turma de 5 agora, turma das Sagradas de agora. Seja bem-vinda, Natália, Cacá e todas as alunas da turma 5. Mas temos aqui a Rose da turma 1, temos aqui a Nair da turma 1, temos a Juslaine é da turma de agora. Não, Juslaine não, tô confundindo. A Rose, a Cris é da turma de agora, a Cláudia é da turma de agora, Nancy da turma 1, Elisângela turma 5, Gleice turma 5, a Kelly turma 1, ó, eu lembro. Luciane Lins, turma 5, sejam todas bem-vindas. Por que a gente deve curar nosso feminino? Todo masculino tem um princípio tóxico dentro dele. A Gislaine tá no turma 5. Verdade, Gislaine, tô confundindo. Faz tempo que você não aparece por lá, hein? Tô sentindo sua falta. Todo o princípio do masculino que existe hoje no universo, por ser muito racional, por ser muito estratégico, por ser muito focado na razão, acaba gerando competição, acaba gerando dualidade, acaba gerando o que a gente chama de dicotomia do poder e do opressor, né? E isso é o masculino que existe aí na Terra hoje, né? Na humanidade. Nós vivemos esse masculino, né? Competitivo, que guerreia, que puxa o tapete, que quer falar mais alto um que o outro, até mesmo na política, principalmente na política. É pura energia masculina. O que acontece na política hoje, nessa guerra, né, virtual, é pura energia masculina, porque isso é um princípio do masculino que está aqui, não do masculino sagrado, tá? O masculino sagrado, ele é o homem que está à frente da segurança da sua família, da segurança do seu povo. Esse é o masculino sagrado. Ele está ali para vencer todos os desafios que aparecem na frente dele e o foco dele é a proteção, o foco dele é a segurança, é oferecer proteção, como disse Natália, prover, né? Então eu digo muito para as alunas assim, pegou fogo numa casa, o que o masculino sagrado faz? Ele já organiza, né? Bombeiro, se não tinha bombeiro na época, ele organiza os baldes, ele organiza panos para poder acabar com o incêndio. Esse é o masculino sagrado, que ele pensa na proteção do povo, ele pensa na proteção da família dele, ele quer salvar os filhos, ele quer salvar a esposa, ele precisa proteger. Isso é masculino sagrado. O masculino que nós temos hoje, e é muito, né? Ele é ainda um masculino tóxico, infantil, que tenta, pelo poder, destruir o outro. O masculino sagrado, ele tem dentro do coração dele o feminino. Então ele não guerreia, ele não compete com ninguém, ele não entra na esfera do poder, né? Ele é um masculino cheio de energia masculina, né? São os guerreiros, mas eles não degladiam entre eles. Vamos pegar um exemplo dos guerreiros das tribos antigas, né? Eles faziam o quê? Protegiam a própria comunidade. Eles nunca maltrataram a própria comunidade. Eles não estupravam as suas índias, eles não violentavam as crianças. Essa é a essência do masculino sagrado.
eles organizavam os plantios de acordo com a sabedoria feminina da lua, dos ciclos da lua, do ciclo do sol, das estações do ano. E eles honravam esse feminino porque era esse feminino que ia gerar filhos, né? Os meninos para demarcar território e as meninas para povoar. Então havia um encontro do feminino sagrado com o masculino sagrado. Hoje o que nós temos? Feminino doente, masculino doente. Como é o processo? Quem é que está fazendo esse chamado hoje para a gente? Existe um chamado, né, um campo energético, um campo espiritual, dizendo para as mulheres, você precisa curar seu feminino. Por quê? Existe uma frase que coincide com os estudos de Bert Hellinger da constelação, que diz que a paz no mundo começa nos corações de todas as mulheres. Se eu não tenho paz no meu coração, a minha casa é um inferno. E você que está aqui pode me dizer como é que está a sua casa aí. Seu marido não quer chegar em casa, seus filhos brigam, reclamam, tá tudo desorganizado, as pessoas estão doentes, você está doente. Então, o feminino sagrado, ele traz paz para todo o ambiente onde ele vive. E é muito compreensível que nós não tenhamos paz. É muito compreensível. Você não tem problema. Você está vivendo parte dessa consciência coletiva que está aqui agora, que diz que a mulher precisou se masculinizar. E quando ela foi para esse masculino, né? Ela foi buscar essa força masculina para ela poder se proteger, ela se perdeu do feminino. E ela foi se proteger de quem? Do próprio masculino agressor. Então nós temos as duas polaridades que equilibram o mundo, que equilibram a humanidade, que equilibram as forças naturais, que no mundo, em qualquer na natureza, tudo você vai encontrar o polo positivo e o polo negativo, o polo masculino e o polo feminino. Em todos os lugares você vai encontrar isso. Através da sexualidade, na natureza só existe a natureza que a gente vê hoje porque existe sexualidade em outro nível, mas se reproduz, as plantas se reproduzem, os animais se reproduzem instintivamente. O ser humano precisa da sexualidade superior, amorosa e espiritualizada para poder realizar esse processo da junção do masculino e do feminino. Então, o que aconteceu? Durante a história, hoje é dia das avós, né? Durante a nossa história, nós vamos fazer uma meditação depois com a vovó. Quando a sua avó nasceu, se você tem entre 30, 40, 50 anos, a sua avó pode ter nascido no início, né, do século 20 ou ainda no século 19. Você sabe o que estava acontecendo na humanidade nessa época? Guerra, fome, povoamento, escravidão. O que aconteceu na história nossa da escravidão aqui no Brasil? Quantas pessoas, né, oprimidas, quanto feminino oprimido. Na época da escravidão, nós não estamos muito longe disso, né? Nós temos o quê? 1888? É recente. As mulheres negras, elas eram utilizadas para servir os barões. E as esposas eram meras reprodutoras, eram as senhorinhas reprodutoras. Mas muitas vezes esses homens utilizavam do estupro, né, se deitavam com as negras para se satisfazer sexualmente. E essas negras fazem parte da nossa história, mesmo que você não tenha sangue descendente de escravo. Está no inconsciente coletivo do brasileiro. Esses estupros, essa violência, e pode ser que você tenha sangue também. Nós estamos vivendo os resquícios disso hoje. Quantos filhos bastardos existiam nessa época? No tempo da sua avó, no tempo da sua bisavó. No tempo da sua vovó,
Sua avó pode ter passado fome, a sua avó pode ter vindo de outro país da Europa, fugindo da guerra. A sua avó enfrentou, né, a Primeira Guerra Mundial, ou ela é filha de pais que enfrentaram a Primeira Guerra Mundial. A sua avó pode ter sido gestada ou concebida durante a Primeira Guerra Mundial. Você imagina o terror, se nós vivemos nessa pandemia com medo, você imagina medo de bomba, o que não devia ser, gente. Imagina o medo de passar fome, porque para poder alimentar as tropas, eles tiravam comida de toda a população. Existem documentários que você vê as pessoas na miserabilidade na Europa, frio e fome. Nós temos isso na nossa raiz. E você foi gerada nessa escassez, nessa dor. O seu óvulo que formou você hoje estava dentro da barriga da sua mãe quando ela estava dentro da barriga da sua avó. Então você recebeu toda essa memória de desvalor, desse feminino que era estuprado, desse feminino que era abandonado porque os maridos morriam, desse feminino que precisava fugir das suas terras. Pois é, 20 dias de sofrimento. Imagina o medo. E essas mulheres faziam essas viagens muitas vezes com criança pequena, grávida. Nós temos tudo isso na nossa memória. Você acha que a sua avó não pode ter sido abusada por esse masculino tóxico que acontecia naquela época? Você acha que a sua avó protegeu a sua mãe maternalmente? Colocou ela no colo, embalou, protegeu como nós fazemos hoje com os nossos filhos, oferecendo o melhor. Não, naquele tempo era um momento de sobrevivência. Era praticamente impossível você dar ao seu filho o melhor. Você tinha que fazer seu filho sobreviver. Pode ser que você é do tempo, a sua mãe é do tempo daquela época que as crianças vingavam ou não vingavam. É muito triste tudo isso, gente. Então nós, a minha geração, a sua geração, a geração da minha mãe, sofremos de amor interrompido. O que é isso? Que os pais tinham seus filhos, mas eles não estavam preocupados em oferecer o melhor, em maternar, porque eles estavam preocupados em salvar a vida dos filhos. Entende? Eles estavam preocupados na viagem de navio para cá, de ninguém morrer, ou quem morrer doente não chegar perto, não se despedir do irmão que não estava doente. Então nós somos descendentes das escravas estupradas, das escravas que apanhavam. Nós somos descendentes das imigrantes que chegaram aqui no Brasil e foram trabalhar de empregadas. E muitas vezes também poderiam sofrer violência sexual. Nós somos netas, né, de mulheres que passaram muita necessidade, que tinham que trabalhar na roça, estavam grávidas e tinham que trabalhar na roça, tinham que carregar durante quilômetros um balde de água, tinham que carregar durante quilômetros as marmitas para levar para os seus esposos e os seus irmãos na roça. Minha avó contava isso, que elas se carregavam de marmita nas costas, iam levar para os irmãos e para o pai na roça. E minha avó contava do medo de andar no trieiro, né? De ser atacada pelos vizinhos. Isso acontecia. Você imagina no Brasil, né? O Brasil era miscigenado por negros, por índios, portugueses, e chegaram as holandesas, as italianas, as alemãs, aquelas polacas altas, magras, diferentes. Vivíamos naquela época a cultura do machismo muito mais enraizada. Sua avó sofreu de medo dos homens, gente. Sabe? Sua bisavó deve ter sofrido isso. Desde a infância, quantos abusos não aconteceram na infância delas? Então, tudo que você está vivendo hoje, você não entende. Isso que é o principal. As mulheres chegam para mim e falam assim: eu não sei por que eu não consigo me casar, eu não sei por que eu não consigo engravidar, eu não sei por que minha relação não dá certo, eu não sei por que eu vivo nessa relação de amor e ódio com os homens. É disso, gente. Nós temos isso, o que a gente chama de epigenética.
a forma, pensamento das mulheres do seu sistema é essa. Então, o que você fez? Eu vou estudar. Eu vou garantir que eu tenha bastante conhecimento, dinheiro próprio, porque eu morro de medo de depender do homem, porque o homem é um agressor. Entende? Ou quem perde filhos na guerra tem medo de gerar filhos. As descendentes acabam tendo esse medo. Então isso é tudo muito complexo. E como que a gente se libera disso? Trabalhando a raiz ancestral. Trabalhando as memórias ancestrais. Durante a jornada das sagradas, vocês trabalham a criança ferida, vocês trabalham a vítima, né? O gene da vítima que tem dentro de cada uma de nós. Todas nós temos, eu vivo trabalhando o meu gene ainda da vítima. Quando eu vejo ela tá falando aqui comigo, falo, eu te acolho, mas calma lá. Você tem valor, você é deusa, você tem nobreza de alma, você merece o melhor. Tem que falar isso sempre pra gente. Você não precisa viver nada, você não precisa lutar por nada, né? Você merece o melhor. Porque a vítima, ela se esconde, ela se humilha, ela se sente serviçal. Quantas vezes você já se sentiu serviçal? Serviçal é aquela que tem que trabalhar muito, tem que fazer muito pelos outros para receber isso aqui de reconhecimento. Por que você vive assim? Você acha que isso é normal? Não, gente, é memória ancestral. Lá da vovó, lá da bisa. Nós carregamos, sabe quantas gerações? 7 gerações dentro de nós. Quem você é hoje, a mulher que você é hoje, é o resultado das suas últimas 7 gerações. Você imagina o tanto que essas mulheres sofreram? Eu lembro de um processo de constelação que eu fiz, eu recebi a constelação, e eu via uma mulher ensanguentada de cabelo preto numa rua, e veio a imagem, né? Quando eu estava trabalhando a vítima dentro de mim. Eu nunca apanhei de homem, nunca, graças a Deus, mas eu já levei uns... Né? A mulher que é vítima, ela irrita o homem, ela tem uma raiva dentro dela, então ela bate de frente. Eu era dessa. Graças a Deus, eu nunca aconteceu nenhuma tragédia comigo, eu nunca precisei ir na delegacia, que acontece com muitas mulheres. Acontece. Você acha que é isso que aconteceu com a Joyce, essa política? É o quê? Por que ela apanhou hoje? Porque tem memória ancestral de mulher que apanhava na família dela, com certeza. Não sei se ela apanhou do marido, se ela apanhou do amante, se ela apanhou de ladrão, não sei que história é essa, mas ela apanhou. Tem memória registrada ali de violência física contra a mulher na família dela. Então, nessa constelação que eu fiz, era uma mulher muito ensanguentada. O rosto todo machucado, humilhada. E daí apareceu na constelação que ela teria apanhado muito do homem. E ficou jogada na sarjeta, humilhada, né? Toda... A dor era muito mais da humilhação do que a dor física. Eu cheguei a ver as paredes de pedra, um chão molhado, ela com roupa simples. E muitas vezes na minha história eu me senti humilhada pelos homens. Eu me senti assim, uma vez eu fui traída, muitos anos atrás já. Eu lembro que eu sentei na sarjeta da casa da pessoa, desse parceiro, que onde eu peguei no flagra, vamos dizer assim. Eu falo isso da minha história, gente, porque isso já tá curado, já tá honrado, já tá resgatado, tá? Mas aqui para vocês entendam o que aconteceu na minha história e a história que tinha lá atrás nas minhas ancestrais. Então, eu lembro que quando eu flagrei essa traição, eu sentei na sarjeta da calçada e abaixei a minha cabeça, encostei a minha cabeça no muro e chorava e dizia: meu Deus, eu sou uma mulher tão inteligente, por que isso está acontecendo comigo? Como assim? Eu tô pegando meu namorado no flagra com outra mulher? Me senti uma mulher poderosa, estudada, né? Influente, cheia de conhecimento. Como assim? E senti uma dor. Era uma dor sem fundo. E uma humilhação. E daí eu liguei para uma amiga e disse assim: eu estou aqui na sarjeta da casa dele, acabei de pegar ele com outra mulher na cama. Ela falou assim: Ellen, sai daí,
sai daí. Ele falou, não consigo, não tenho força. Eu na sarjeta da calçada. Gente, isso aconteceu comigo. Tem bons anos, mas aconteceu. Eu na sarjeta. Ela falou, levanta daí, sai. Levanta a sua cabeça e sai. Eu saí de lá. Anos depois eu conheci a constelação. E nessa constelação apareceu que era a minha sexta avó. Sexta. Desde a sexta avó até a ex-avó, né? Desde a ex-avó até agora, as mulheres do meu sistema sofriam humilhações por parte do homem. Então, na minha cabeça, eu não sabia de onde vinha aquilo, por que estava acontecendo. Na constelação, num movimento sistêmico que a gente faz na Jornada das Sagradas, inclusive, e também na Up-Level, eu achei da onde veio essa memória. Disse para essa avó, eu sinto muitíssimo por você. Mas eu me libero de você, porque eu tenho certeza que você não quer ver sua descendente hoje sofrendo a mesma coisa que você sofreu há 3 séculos, há 2 séculos. Então, os antepassados, a sua avó, a sua mãe, a sua bisavó, a sua tataravó, elas estão protegendo você nesse momento, espiritualmente, para que você não sofra as mesmas coisas. Mas você precisa tomar consciência desse sofrimento. Contem pra mim que tipo de sofrimento que vocês estão vivendo. Não precisa contar a história, mas vocês estão sofrendo de traição, vocês estão sofrendo de abandono, vocês estão sofrendo de solidão, vocês estão sofrendo do quê? Contem pra mim, que eu vou tentar dar alguns exemplos com base nessas consciências de constelação familiar que acontecem, né? Qual é a causa disso? Teve uma outra mulher que eu atendi, uma mulher super influente, com cargo altíssimo, linda, jovem, inteligente, doce, querida. Todas as qualidades que você possa imaginar. Uma baita de uma profissão, né? E ela não conseguia se desvencilhar de um homem casado. Ela estava numa relação com um homem casado e ela não entendia por que ela estava com um homem casado, que ele dizia que ele amava, mas ele não largava ela, a mulher, nem a filha, por nada nesse mundo. Ele não conseguia, ele falava que ele ia largar e ele não largava. E ela não conseguia se soltar disso. Por que isso acontece? No campo da constelação, apareceram 5 gerações para trás em que havia traição no sistema familiar dela. 5! Vocês têm noção disso? Quando a gente foi abrindo a constelação e buscando os casais, apareciam os casais. Madalena, vai deitar. Mamãe tá em live, tá? Vai deitar. Sem latir. Ela falou, meu Deus, me liberta disso, me liberta disso. Eu falei assim, eles querem te libertar. Eles querem te libertar. Calma que eles vão te libertar. E daí essa menina trouxe a liberação. Faz muito tempo que eu não falo com ela. Não sei como é que tá a situação hoje. Mas a alma vai sentindo um alívio depois dessa constelação. E ela começa a observar as ações dela, o desvalor dela, o sentimento de rejeição dela, né? Da onde vem o sentimento de rejeição? De 2 lugares, basicamente. Ou da sua mamãe, e não só da sua mamãe, da vovó. Existe amor interrompido lá de trás, porque ter filho anos atrás, gente, era muito difícil. Então as mulheres rejeitavam as gravidezes. Não é igual agora que a gente quer engravidar, né? Já vou falar da rejeição para Gislaine e para Cris. Então é o que a gente fala de amor interrompido. Se desconectou mãe e filho e não passou. O amor de mãe e filho, a nutrição de mãe e filho, ele vem como uma cascata. Da avó passa para a mãe, da mãe passa para o filho, e o filho recebe desde a avó em dupla, tripla porção, né? Se houve amor interrompido, essa mulher não estava disponível para os filhos, essa criança sentiu rejeição, sentiu abandono. Uma outra origem do sentimento de rejeição é, por exemplo, se o seu pai, ou o seu avô, ou a sua avó, qualquer pessoa do seu sistema, era apaixonada por um outro parceiro, por o marido, pelo namorado, pela namorada, e a família não permitiu que esse relacionamento acontecesse. Não era
o melhor da época, não era o que podia, a pessoa não estava bem qualificada para aquilo, ou a pessoa não fazia, não tinha dinheiro suficiente para se casar. E naquele tempo, né, os casamentos eram assim, as pessoas não casavam por amor. Casamento por amor é muito recente, gente. Hoje a gente casa por amor. Anos atrás isso não acontecia. Os casamentos eram arranjados. Meu avô e minha avó são primos, casamento arranjado, por parte de pai. A sorte que eles se apaixonaram, mas foi um casamento arranjado, por conta de dinheiro, para a herança não sair do sangue da família. Isso acontece no seu sistema, com certeza aconteceu. E daí a pessoa que era apaixonada, quando teve que sair desse relacionamento amando, como ela se sentiu? Rejeitada. Então você carrega uma rejeição que nem sabe de onde é. É da ex-namorada do seu avô, é da ex-namorada do seu pai. Eu carregava uma rejeição de uma ex-namorada do meu pai. E ele nem sabe, né? Minha mãe nem sabe dessa história porque nunca contei. Isso faz parte de mim. Eu peguei muita coisa na sistêmica da família do meu pai. Nem foi da minha mãe. Sistemicamente eu peguei da família do meu pai. As emoções, como a nossa célula está grudada com a mãe, a gente repete os padrões de emoções da mãe, as crenças da mãe. Sistemicamente são os emaranhados, as contas que a gente tem que pagar. Então meu pai, muito jovem, namorou uma moça que não fazia parte do padrão das mulheres que entravam na família do meu pai. E minha avó proibiu esse relacionamento, proibiu essa história. Meu pai me contou um pouco antes dele morrer, eu perguntei para ele, pai, quem foi essa mulher que apareceu na minha constelação? Eu nem sabia direito o que era constelação, ele chegou a fazer, mas ele não entendia, ele já estava doente quando ele fez constelação e eu perguntei para ele. Aí ele falou assim, seu avô e sua avó não deixaram eu namorar com ela porque ela era bem mais velha que eu. E ela não fazia parte do padrão. Eu falei, que é isso de padrão? As mulheres tinham que ser assim, 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 assado, tinham que tocar piano, tinha que ser assim. Então ele terminou, essa mulher sentiu rejeição, sentiu muita raiva e não sei se ele falou que ele chegou a encontrar com ela anos depois e ele parece que ela nunca se casou. Então ela sofreu de coração partido com essa história. O que acontece? A dona Ellen, que é filha de um casamento que não tem nada a ver com essa mulher, que foi anos depois, estava vinculada a esse processo que meu pai não resolveu lá na juventude dele. Meu pai obedeceu o pai e a mãe dele. Ele não deveria ter obedecido, ele deveria ter obedecido o coração dele, mas ele obedeceu o pai e a mãe dele, pelo padrão, pela tradição. Entende como funciona? Eu falo isso com todo respeito, meu pai já faleceu de câncer, né? É por isso também que eu faço muita constelação, que eu me trabalho muito, todos os profissionais terapeutas se trabalham muito, porque a gente precisa se liberar o corpo, né, dessas dores emocionais que matam a gente, claro que matam. E então eu contei pro meu pai, eu falei, pai, você acredita que muitas vezes eu me senti rejeitada, eu fui abandonada por alguns parceiros, porque eu estava conectada com a sua história. E é assim que acontece. É assim, né? Então, você tem rejeição por falta de amor de mãe, por amor interrompido da mãe, ou às vezes você está vinculada a uma história aí dos seus antepassados de amor mal resolvido, de abandono. E isso dói, gente. Isso corta o coração. E a gente também parte o coração das pessoas. Não somos só nós as vítimas. Às vezes as mulheres também são as que partem o coração. Eu tive o coração partido? Tive, mas eu também parti o coração. Claro, a gente não é só vítima nessa vida. A gente também tem um pouco de agressor, né? Então, essa questão faz com que nós nos liberamos. Na jornada Up Level, que tem algumas alunas aqui, a gente vai fazer a constelação do seu feminino, né? Quem termina a jornada das sagradas, só então passa por uma constelação do feminino comigo. Só depois da jornada das sagradas. Por quê? Já se trabalhou bastante, já entendeu como é que funciona, já acessou a sabedoria da deusa, tá pronta para constelar, porque é um processo bem aprofundado. É um processo de 5 meses, em que a gente vai em grupo, em círculos sagrados,
curando todos esses femininos, né? Desabrochando essas... Eu falo que adquirindo mais virtudes, para sua deusa adquirir mais virtudes. Ellen, como é que eu vou ser deusa com carência? Vocês já viram alguma deusa de cabeça baixa implorando amor? Vocês já viram alguma deusa fazendo isso? Deusa é deusa. Deusa é deusa. Deusa não tem carência. Deusa não se sente rejeitada. Então, o que é a deusa? É a mulher do feminino curado, que vai adquirindo virtudes. Então, eu não sei em que nível está a sua caminhada. As mulheres, às vezes, chegam na jornada das sagradas e já tem grande transformação. Já conseguem engravidar, já conseguem sair daquele casulo engruvinhado e desabrochar mesmo. Mas, às vezes, a gente precisa cavar mais fundo. A gente precisa ir lá fundo. Cada dia você descobre uma caca do seu feminino. Por exemplo, na minha família as mulheres tinham um gene da cerviçal. Por que da cerviçal? Porque tinha memória de escravas na minha família. Entende? É outro processo, Dri. Só quando você termina a Jornada das Sagradas que eu explico como é que ele funciona. São 5 meses só de constelação familiar e a constelação do feminino. Então, por enquanto, as vagas estão abertas para as outras sagradas. Depois que vocês terminarem, eu abro as vagas para vocês. São 2 turmas por ano só, né? Uma no começo do ano e outra no final do ano. E eu nem consegui falar da loba, né? Da loba selvagem. Vou falar nesses minutinhos aqui, da lua cheia. A loba é a deusa. Só que a deusa, a gente tem imagem daquela mulher altruísta, né? Mais elevada, mais sábia. A selvagem é aquela que sente as coisas não ruins. É aquela que obedece os seus ciclos. Obedece o que está vindo no coração dela. Ela não segue a mente. Então nós temos 2 arquétipos aqui. A deusa, que é a sábia, é a virtuosa. E a selvagem, que é conectada no seu corpo. Ela está conectada nas emoções dela. Ela está conectada nas entranhas dela. A loba é para aquela mulher que é racional, que não sai da razão, que não sai da mente, que acredita que tudo que ela vai resolver é com a mente. Ela está desconectada do útero, ela está desconectada da energia sexual dela, ela está desconectada de tudo. Ela não segue o corpo, o sentir dela. E aí eu volto lá para o início da live. O que acontece? Nós temos mulheres frias, mulheres racionais, mulheres duras, mulheres sofridas, sem paz. Mulheres sem paz, com um parceiro sem paz, o que pode acontecer? Uma verdadeira guerra. Se torna masculino, mulher com masculino, com homem com masculino. Começam os conflitos. Para homem e mulher se unirem, precisa ver essa polaridade, yin e yang. Yin e yang faz assim, ó, gruda. Aquilo, a gente fica embolado, aquele tesão, aquela loucura, um quer fazer a parte do outro, porque eu estou no feminino e o homem está na masculina e isso aqui encaixa. Se a mulher está na yang, na energia masculina, na hora que ela encontra com o masculino, ele faz assim, ó, puf, bate longe. Por isso que tem homem que tem asco de mulher, de algumas mulheres. Por isso que tem homem que despreza algumas mulheres. Por isso que você tem memória de desprezo. Porque você está na energia ou da vítima ou desse masculino. Que é o que você está trabalhando aí na Jornada das Sagradas, né? A vítima também, ela é a pior. Porque a vítima, ela cobra que o outro cuide dela. Isso não existe, gente. Nós nos bastamos, somos deusas. É a gente que cuida do mundo. E recebe muito por isso. Proteção, segurança, amor, apreciação, né? Então tem um caminho profundo para se fazer para chegar a essa loba aí. As mulheres hoje não querem nem menstruar. As mulheres sentem nojo da menstruação.
Você sente nojo da sua menstruação? Fala pra mim se você tem nojo da sua menstruação. Quem é da Jornada das Sagradas está recebendo toda essa informação do que significa o sangue, do poder do sangue, né? De como isso transmuta as nossas energias. E se eu tenho nojo do sangue, eu tenho nojo de ser mulher. Eu tenho nojo de ser do sexo feminino. Não faz sentido. Quando você usa o coletor menstrual, se vocês não tiveram oportunidade de usar ainda, usem. Você retira o coletor, o sangue lá, não tem o menor cheiro. Não tem cheiro. Nenhum cheiro. O cheiro do sangue, quando a gente tira do absorvente, vem aquele cheiro forte porque ele entra em contato com oxigênio. Então, a menstruação, quando você entra em conexão com ela, você está entrando em contato com as suas forças, com seus sentimentos, né? E é um processo, gente. Ninguém precisa passar sangue no rosto. Eu falo isso para as alunas, né? Tem mulheres do sagrado que andam pelada, que não depilam. Eu sou toda perua, gente. Eu uso anel, brinquinhos, não ando de pé no chão, faço luzes no cabelo. Sou toda perua, mas eu respeito o meu corpo, porque ele é sagrado. Eu respeito meus ciclos, eu me conecto com ele. Eu respeito e me conecto aos ciclos lunares, porque eu sei que o movimento da lua rege as minhas emoções, rege a água que está no meu corpo. E a gente percebe, quando a gente está muito inchada, a gente fica um pouco mais agitada. Na lua cheia a gente incha um pouquinho mais. Quando está menstruada a gente incha um pouquinho mais. Isso é autoconhecimento, é se conhecer. Somente isso. Deixa eu ver se eu tenho perguntas aqui. Do Instagram. As perguntas que tinham para responder hoje. Quem tinha dúvida sobre a questão da menstruação? Quem tinha dúvida? Você teve um ciclo melhor esse mês, né? Meu sangue é sagrado. Que lindo, Natália. Né? Que bom que vocês não tiveram nojo. Isso é bom. É um recado importante, eu já falei, quem é minha aluna das sagradas, eu digo. É importante não fazer relação sexual. Assim, você faz o que você quiser, você é livre, tá? Mas é importante não fazer relação sexual quando tá menstruada, que é um período até que você não engravida, então às vezes as mulheres costumam fazer mesmo porque é mais tranquilo. Acredita-se que não engravida, né? Porque nós estamos limpando toda a energia que conectou naquele mês, todas as emoções que aquele mês a gente teve. Então aquilo vai saindo pela própria menstruação. E se você tem uma conexão espiritual sexual, o que vai acontecer? Vai devolver tudo aquilo pro parceiro. Costumo dizer, né, que o esperma junto com o sangue vira cola espiritual. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, ok? Estamos chegando nos últimos 10 minutos. Eu vou tirar a carta para vocês. Toda live de segunda-feira, todo encontro das sagradas, eu tiro uma carta sistêmica. Então, foquem no coração de vocês, pensem na sua avó materna, neste momento. Respira fundo. Lembra da vovó? Como era a sua avó? O que você lembra da sua avó? O que você lembra que a sua avó contava para você? De como era ser mulher no tempo dela, a mãe da sua mãe. Você sabia que você tem muita conexão com ela? Muita. Você tem mais conexão com a sua avó genética, você é mais parecida com a sua avó do que com a sua mãe. Pode ter certeza disso.
Então pensa na vovó. Como era o nome da sua avó? O que ela gostava de fazer? Como ela era de personalidade? Como eram as emoções dela? Como ela falava dos relacionamentos dela? Como ela falava das gravidez dela? Como ela falava do que era parir naquela época as que desejam engravidar? O que ela dizia sobre sexualidade para você? O que ela contava sobre ter filhos naquela época? O que ela contava sobre virgindade naquela época? O que ela contava da mãe dela para você? Você se lembra? E diga para ela: querida vovó, eu agradeço, porque através de você eu recebi a vida. Eu sei, querida vó, que no seu tempo foi tudo muito difícil, muito difícil. Você tinha que andar quilômetros a pé para trabalhar, para levar água na roça. Você passou necessidade. Você tinha dificuldades para se alimentar, dificuldades financeiras. Você teve medos. Você sofreu abandono. Você se casou muito jovem. Conta para a vovó o que você sabe dela, das dificuldades que ela sofreu. Minha avó sofreu com a sogra dela. Ixi, eu sofri muito com sogra. Para copiar minha avó, gente. E diga, querida avó materna, eu deixo os seus sofrimentos todos com você. E comigo levo só as memórias, as boas memórias. Em nome da nossa ancestralidade, eu serei uma mulher com feminino feliz. Querida vovó, por você eu serei amada e eu vou amar. Por você eu vou ter abundância. Por você, querida avó, eu vou amar e proteger muito os meus filhos. Por você, querida avó, e pela minha mãe, eu vou dar sequência à nossa descendência. Em nome do seu sofrimento, querida avó, eu não vou buscar revanches, eu vou buscar alegrias. Digam isso para a avó de vocês, repitam essas palavras. Querida avó, eu agradeço o tempo que você cuidou de mim, mas você é minha avó, mãe da minha mãe, e eu te agradeço por ter boas memórias de vó. Saudade, vó, saudade, vó, saudade, vó. Mas eu deixo o seu sofrimento com você. Se em algum nível consciente ou inconsciente eu carrego as suas dores, eu me libero delas agora, querida avó. Agora. De você eu carrego apenas alegrias, gratidão,
saudade. Respirem fundo. E para a gente encerrar esse movimento lindo, geralmente no encontro das sagradas eu chamo uma sagrada para partilhar, mas como eu estou em jornada agora, a gente faz isso só quando não tem jornada. Eu vou abrir uma carta sistêmica aqui. E olha que palavra linda. Toda vez que você não se sentir bem, você diz assim: deve ter sido difícil para você. Repita isso para a mãe. Repita isso para a avó. Deve ter sido difícil para você, querida vovó. Deve ter sido muito difícil para você, vovó. Mas eu me libero. Com amor a você e com honra ao seu feminino, eu me libero. Agradeça a sua avó, abaixa a cabeça. Se ela já faleceu, diga para ela: eu entrego a senhora para a luz, para o amor de Deus. Que a senhora receba uma porção amorosa de Deus neste momento, querida avó. E as que têm a vovó viva, agradeça a vovó quando puder. Diga para ela que você ama ela. Eu sei que tem algumas que estão sentindo dor no coração. Esse círculo sagrado é para isso mesmo, para a gente tocar nosso coração. Então, se você está sentindo dor no coração, eu solicito neste momento uma porção amorosa do amor incondicional de Deus diretamente para o seu coração, enviando nutrição, enviando segurança, enviando pertencimento, enviando amor. Que você saiba qual é a sensação de ser a neta querida da sua avó, de ser a filha querida da sua mãe. Que você saiba qual é a sensação de ser livre, de ter o que você quiser. Que você saiba qual é a sensação de desfrutar do seu feminino. Sim, Nancy, hoje é dia das avós. Exatamente. Que você saiba exatamente qual é a sensação de ser neta na perspectiva de Deus. Que para você ser neta, você não precisa carregar peso de ninguém. Só honrar, só agradecer. A todas que disseram sim, que aceitaram esses sentimentos, que receba essa porção profunda e amorosa do nosso Criador neste momento, que embala esse círculo sagrado. Eu senti também muitas perdas de filhos, dor. Em alguém de vocês me veio uma imagem de uma mulher grávida, com um bebê que morreu no parto. Ou um parto muito difícil e a mãe morreu no parto. Enviando luz para você, para essa antepassada, para esta criança, seja qual for a história, se você tem isso no seu sistema também, enviando amor incondicional de Deus e enviando todos esses sentimentos para a luz de Deus, que naquela época tudo acontecia dessa forma, mas os tempos são outros. Os tempos são outros. Você está liberada para ser mãe, para ser amada. Você pode ter seu neném sem ter medo de perder, sem ter medo de morrer. Nossa, quanta memória de medo de morrer. Medo de morrer, cancela, cancela. Se você sente isso, diga para você, cancela, cancela. Eu posso ser mãe e posso viver. Eu posso engravidar e meu filho vai viver.
Eu posso ser mãe e posso ter filhos vivendo. Eu posso, claro que eu posso. Claro que eu posso. Enviando para a luz todos esses sentimentos de morte, de tragédia. Está feito, está feito, está feito. Quantas de vocês que estão aqui querem engravidar? Repitam para vocês. Eu posso ser mãe. Eu posso ser mãe e continuar sendo viva e continuar sendo amada por Deus e sendo amada por todos. E repita para sua avó: deve ter sido difícil para você. Eu posso ser mãe. Deixe isso chegar ao seu coração, toda essa vibração amorosa. Feche seus olhos, eu tô aqui com vocês. Enviando para a luz todas essas dores de mães. Todo esse choro, todo esse luto, muito luto, muita perda. Vocês podem ser mães. Vocês podem ser mães. Vocês estão liberadas para serem mães. Isso. Acalmando o coração de todo mundo. Chegando o conforto. Quero ver um sorriso de vocês agora. Mandem um sorrisinho aqui de vocês, uma carinha sorrindo, para dizer que vocês estão bem. Que presente hoje, hein? Que presente hoje desse círculo sagrado. Que presente. E quem ainda tá com dor no coração, se abraça assim. Obrigada, obrigada, meninas. Que bom que vocês estão bem. Que bom. Que bom. Que bom. Isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E que a cura seja instantânea para vocês. Instantânea, instantânea. Deus é o Criador de todas as coisas, absolutamente de todas as coisas, absolutamente de tudo, de tudo. E Ele pode curar tudo. Ó, linda live de hoje, gratidão. Esses momentos de segunda são sempre especiais. Quinta-feira a gente tem nosso encontro aqui e as Sagradas da Turma 5. Amanhã tem aula, vai ser às 8h30 da noite do horário de Brasília, tá bom? Aguardo vocês. Amanhã é uma terapeuta convidada. Nós estamos entrando na última semana de jornada. E se você que já fez a Jornada das Sagradas deseja constelar seu feminino,
aprofundar esse processo de cura do seu feminino, de liberação de crenças, jornada Pilevo. Beijos, fiquem com Deus, meus amores. Tchau, até quinta.